Olá, seja muito bem-vindo ao canal Educando Imaginário. Hoje eu estou com meu amigo Luciano Laureano. Certo, Luciano? Nós vamos falar um pouco hoje Certo. sobre ilustrações e imaginação. Muito bem, então hoje o tema é sobre ilustrações e imaginação. E eu estou aqui numa chamada de vídeo com o meu amigo Luciano. Luciano é um ilustrador maravilhoso, um excelente profissional e que tem uma visão sobre educação também muito voltada para a educação clássica, e todo o seu trabalho com ilustrações é sempre voltado para essa questão da educação mais clássica. Eu acho que ele pode falar um pouco melhor sobre o trabalho dele, então, beleza, Luciano? Vou passar a palavra para ele Beleza, aqui. Se Thiago? apresenta para a gente aí, Luciano. Olá, pessoal. Eu sou Luciano Laureano, né? Engenheiro de formação, mas artista desde nascença, posso dizer assim, né? Dito por muitos como autodidata, mas eu vejo que como no decorrer da vida aí, o nosso aprendizado ele vai sempre crescendo, né? E como artista, uma coisa que eu trago desde criança e nunca parei, e sempre estudando por conta, né? Então, autodidata a gente não é, a gente busca ter alguns mestres, nem que seja através aí das literaturas, né? Pelos exemplos de outros artistas, os grandes, né? Mas sempre tive isso como um hobby que se vem cada vez mais ganhando sentido através da busca aí pelo conhecimento da educação, com a educação das crianças, né? E com a chegada da minha primeira filha, hoje eu tenho 3, a Maria Isabel de 4 anos, Maria Tereza de 3 e o Bento de 10 meses agora, com a necessidade de educar, a gente buscando conhecimento acaba agregando algumas coisas aí até para a nossa vida. Alguma não, né? Principalmente para a gente poder ensinar, a gente acaba aprendendo primeiro. E uma das coisas que eu acabei conhecendo nesse tempo foi a questão da importância da arte, de fato, não só como um hobby ou alguma coisa profissional, mas algo para vida como um todo, né? Para nossa vida intelectual e principalmente para a formação do ser humano. Sim, muito bom. Legal, Luciano. Depois a gente fala um pouquinho aí da sua página no Instagram também, né? Sim. É Laureano Arte, né? Lu Bom, Laureano Arte. Depois, isso. depois você vai poder falar um pouquinho. Mas legal, a primeira coisa que a gente queria Beleza. falar neste vídeo é falar um pouco de como as ilustrações, o desenho, influenciam, né, no processo de educação do imaginário. Porque a gente percebe que essa questão de você ter boas referências a respeito de ilustrações, de desenhos, é importantíssimo no processo de educação do imaginário e também no processo Sim. de educação intelectual como um todo, certo? Sim. Então, eu queria que se você puder falar um pouco pra gente aí, também da sua experiência pessoal, mas como acontece, né? Qual é a importância, como acontece esse processo de educação do imaginário através das boas ilustrações. Beleza. Não, é igual você disse, né, Thiago, a questão da importância, né, da arte, né, do desenho. A gente vai falar como, eu falo como arte do desenho, mas a gente pode colocar aí não só a ilustração, mas a própria arte pictória, né, pintura, Sim, no caso, é como um todo, né, assim, acontece da seguinte maneira, né? Dentro da formação do imaginário. Primeiro de tudo, assim, eu gosto para entender essa visão, né, do imaginário, a gente entender de fato o que é o imaginário, né? Que é a primeira coisa, né? A gente o primeiro passo que a gente tem é entender como é que funciona a imaginação, né? Todo mundo pensa que a criança, igual o seu próprio vídeo, né? A criança vive no mundo da lua. O que é imaginação? Na verdade, a criança, o ser humano, o homem, quando nasce, ele é um livro em branco, né? A gente não tem conhecimento de nada. E a primeira coisa que chega para a gente são através dos sentidos, sim, né? No caso da música, a audição. No caso da pintura, do desenho, através da visão. Então, a gente precisa primeiro ter esse contato através dos sentidos, né? E para vir gravar no nosso, para a gente ter formação do nosso imaginário, consequentemente da memória,
para a gente poder usar isso. E como que acontece o processo da imaginação? Quando a gente vê um objeto, né, a gente enxerga uma das faces desse objeto. A gente enxerga uma das faces. Legal. Se eu tenho um exemplo, um livro que seja, né, eu vou pegar ela nessa posição, eu vou estar vendo uma das faces. Sim. Né? E você está vendo outra face. Sim. Mas se eu viro, eu vou enxergar essa face. Aquela face que eu vi anteriormente, no momento que eu virei, eu já não estou vendo mais. Aí o que vai me dar a noção, o sentido de que ela existe e que está lá, é a minha imaginação. Entendi. Né? Não que a gente está, como dizem os termos, né, viajando ou inventando coisas, vivendo num mundo irreal. Não. A imaginação, o processo de imaginação do ser humano, o homem, ele vive num mundo tridimensional. Então, Deus, quando fez o mundo em 3 dimensões. Ele tem a profundidade. A nossa vista, o nosso órgão sensitivo, a vista, ele tem essa capacidade de enxergar, né, mesmo que de uma maneira chapada. Né, eu estou vendo um plano. Eu consigo decodificar, né, pela minha mente que isso tem uma terceira dimensão, ele tem uma profundidade. E aí é esse trabalho em conjunto com o órgão sensitivo, né, e com a minha imaginação, que vai sempre estar complementando. É interessante dizer, assim, né, isso já são dados científicos, né, que a nossa visão ela tem um campo de foco de cerca de... é muito pequeno, é cerca de 1 milímetro quadrado. Né? Então, quando você foca naquele ponto, aquele ponto eu estou enxergando, é a minha vista que está trabalhando. O restante é a minha imaginação que está mandando informação para o meu cérebro que aquilo está ali. Né? Isso é muito interessante, né? Porque assim, é o tempo todo a nossa imaginação trabalhando. Então, quando você pega no processo de educar uma criança, né, para entender isso, você vai dando esse suporte para ela, né, de que a gente vive nesse mundo, que a gente tem, tudo tem uma forma, né, e que isso a gente está moldando na nossa cabeça, na nossa mente, né, no nosso imaginário, a realidade. Então, por isso que a gente sempre trabalha, né, a imaginação e a memória. Aí você pega... Deixa eu dar um exemplo assim. Você pode dizer, o papel, a folha de papel, ela é plana, né? Não é, ela tem uma terceira dimensão, mesmo que mínima, ela tem. Sim. Né? Então, ou seja, na nossa realidade, tudo é em 3 dimensões. Mas quando a gente trata de desenho, né, você pode pegar um plano, uma tela, um papel plano e dentro da sua capacidade imaginativa desenhar um objeto somente com aí entraria a questão de técnica, né? Quanto mais aprofundada, melhor esse seu resultado. Você consegue no plano trazer a vida, vamos dizer, né, como alguns artistas gostavam de dizer, que você coloca um objeto na terceira dimensão. Né, que tem uma frase de Leonardo da Vinci, por exemplo, que ele fala, né, a habilidade de dispor um corpo, né, em uma superfície plana como se tivesse sido modelado, né, e se separado daquele plano. A imaginação, ela nos coloca na realidade, né, porque a gente tem vários elementos. A gente tem os elementos presentes, né, que são pelas sensações recebidas. A gente tem os momentos anteriores que estão gravados já na nossa memória e um mix dos dois, que daí entra, vamos dizer, um processo criativo de um conto de fada, de histórias que você vai misturando os elementos reais com fantasia. Essa capacidade, quando educa, no caso, por exemplo, falando-se de uma criança, né, desde pequeno, ali da mais tenra idade, você já trabalhando esses elementos, esses conceitos com ela, a facilidade que ela no futuro vai ter numa vida intelectual, seja ali pelo estudo de filosofia, por exemplo, né, que você precisa, por exemplo, você pega nos primórdios da filosofia, quando não se tinha muitos elementos conhecidos, você tinha que sempre estar trabalhando com a sua imaginação, você enxerga parte do todo, que é a realidade,
da verdade, e pela sua imaginação você vai moldando. Eu acho interessante porque se você pega essa situação do desenho, ou até mesmo as outras artes, que são materiais, a gente lembra daquele princípio de que, na verdade, quando a gente está estudando filosofia, a gente está tentando ir ao cerne, à substância das coisas, tirando o Sim, imaterial, o conceito imaterial daquilo que é material, né? Então, se a gente tem um imaginário sim, bem construído através da literatura, dos desenhos, pelas coisas materiais, na hora que a gente vai tirar os conceitos, a coisa vem de maneira clara e de maneira exata, acertada. Assim, você citou esse exemplo da história. Às vezes eu estou contando história para sim, minha filha, para Gabriele, para o Vicente, e eu percebo que aquelas palavras vão construindo imagens na cabeça deles, né? Então, por exemplo, outro dia eu estava sim, lendo um trecho do Hobbit para Gabriele, e era o trecho em que o Thorin, o anão, ele é preso nos calabouços do rei Thranduil, né? E daí vai contando como foi o processo, que ele foi sendo levado pelos elfos e depois ele é questionado pelo rei, e aí ele vai e é preso no calabouço e tem uma descrição ali do calabouço, né? Que eram paredes grossas de madeira e que eram largos, escuros e tinham pequenas frestas por onde entrava o ar, mas era bem escuro. Então tem uma descrição ali. E eu acho que aí é um momento importantíssimo, porque quando eu vou dizendo isso, ela vai formando uma imagem ainda que débil na mente dela, né? Para uhum, depois ela tirar algum sim, conceito do que significa aquela prisão, do que significa aquela cadeia, né? Só que se ela vê sim, uma imagem, um desenho que não corresponde com aquilo ali, com aquela descrição, eu imagino que entre num certo conflito assim na mente. Pode ter um reflexo positivo no sentido de que ela vai ter mais uma referência. Mas se a imagem não for bela, se a imagem for torpe, né, for disforme, uhum, ela vai acabar tendo uma referência ruim daquilo lá. Ela vai ter uma referência péssima, né, uma referência que não vai ajudá-la no processo depois de, de, de realmente chegar ao conceito da coisa, né? Então, esse ponto de você pegar belas imagens para você realmente dar a referência para as crianças, eu acho que é uma coisa de suma importância. E esse outro ponto que você falou é sim, muito interessante, porque realmente nós vivemos num mundo tridimensional, né? Mas na hora de pôr no papel, não é tridimensional, né? É aí que vem o desafio do artista de conseguir representar o tridimensional no plano, né? É mais ou menos isso, eu entendi direito? isso, a importância de você ter a ilustração de fato, como diz o nome, ilustrar aquilo que está sendo descrito, né? Mas não inverter. Você apaga o texto, você tira o texto e só mostra a imagem. Isso eu vejo como um problema, Sim. né? E então, assim, e principalmente nos dias de hoje, cada vez mais por fatores comerciais, acredito, é cada vez mais simples, porque cai naquele conto, né, da questão das imagens das crianças tem que ser simples, porque senão ela não entende. Isso é incompatível com a nossa realidade. A nossa realidade Não é simples, né? é a questão real, realidade. Você vai ver uma pessoa, né? Você vai ver a pessoa como ela é. Então, no imaginário da criança, ela está buscando, né, aquela imagem na cabeça. Quando ela lembra do pai e da mãe, ela vai lembrar a imagem do rosto do pai e da Sim. mãe. Quando você pede para ela pôr aquilo no papel, não vai sair um retrato realista, vai sair ali, malemar um círculo, né, longe de ser perfeito, inclusive. Sim. Então, assim, você pegar, e porque a criança não consegue representar a realidade de maneira precisa, né? E falar, não, então ela entende desse jeito, eu vou fazer quando for para ela desse jeito. Tá errado. Porque, Ah, não. primeiro, que ela não vai aprender o que é real, aquilo vai ser feio, e ela Isso. não vai associar aquilo com a realidade. Hoje em dia, eu costumo falar assim, tem livros ilustrados para criança que a vovozinha é mais feia do que o louco. É verdade. Isso mais ainda em relação a Deus, né? E aos santos, os anjos, por exemplo, coisas Sim, sobrenaturais, porque
tem uma certa sim, tendência também de você representar Deus, os anjos, os santos, de uma maneira infantil, justamente nesse princípio de não de ser mais próximo da criança e de não colocar os símbolos, sim, os ícones que realmente representam, né? Então, isso também na contação de histórias, você vai na literatura, contar a história do santo, você fica amenizando, tirando as virtudes do santo para o santo parecer um bom menino, né? E também nas ilustrações, né? Então, você pega, por exemplo, uma imagem de São Sebastião, por exemplo, bom, ele foi mártir, né? Ele tá lá amarrado ao tronco com flechas, né? E eu me lembro na minha infância, quando eu sim, via essa imagem na igreja, aquilo me chamava atenção. Eu falava, nossa, o que aconteceu com São Sebastião? Né? Você ficava aqui, o martírio dele, o fato de ele ter sido alvejado sim, por flechas, fez parte da minha catequese, digamos assim, né? E quando aí você vai ver uma imagem moderna, normalmente eles fazem aquele santinho com olhão grandão, pequenininho, como se fosse um mini super-herói, né? Isso tira completamente a sim, referência da né? criança também. Tira. Então,